E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 23/11 de 2025, domingão, trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo de Ripple, XRP e a BlackRock. Fidelity e JP Morgan estão acumulando XRP e XLM aos melhores preços. É explosão, pessoal, que as principais gestoras de ativos do mundo estão ali, né, prevendo para XRP e XLM, pois estão acumulando ali fortemente. Eu já coloquei alguns vídeos falando sobre a própria BlackRock, quando, né, a Coinbase estava caindo, né, o seu estoque drasticamente, saiu muitos rumores sobre a própria BlackRock comprando o estoque ali da própria Coinbase, que é, né, a principal corretora ali dos Estados Unidos. Mas daí vem a Fidelity e também o JP Morgan, que estão acumulando sem ninguém saber. A BlackRock, como eu já venho falando, ela não irá ficar para trás dos ETFs de XRP, que começou a acontecer ali os lançamentos no último dia 13. Até então, este mês, né, tem alguns que vão ser aprovados e a BlackRock está quietinha. Será que ela está acumulando, já acumulou nos melhores preços o XRP? Quem trouxe, né, essa grande, né, notícia seria ali o Smoke, tá, pessoal? O crescente interesse institucional em ativos, né, compatíveis com a norma ISO 222 tornou-se cada vez mais difícil de ignorar, tá? E o Smoke, né, enfatiza o alinhamento entre os principais participantes do mercado financeiro em um grupo seleto de protocolos. A mensagem é clara: as grandes instituições parecem estar se preparando para a próxima fase de liquidação habilitada por blockchain, uma fase moldada pelo alinhamento regulatório, pela padronização operacional e pela rápida expansão das finanças tokenizadas, né? As informações, né, que o Smoke compartilhou, ele destacam essa transição de forma direta, chamando a atenção para os desenvolvimentos que muitos participantes do varejo continuam subestimando. Aqui ele coloca, né, então, na sua publicação, que a BlackRock, JP Morgan e também a Fideli estão acumulando ali com o protocolo ISO 222, né, que seria a XRP cada vez mais regulamentada. E daí ele colocou outras moedas como XLM, HBAR, XDC, a Quant e a Algo, que também são ali, né, alguns protocolos compatíveis com o ISO 222, tá? E também ele fala sobre as transações dos bancos, né, que estão ali para ser utilizados, né, XRP e outras criptos, é claro, pois a SEC autorizou os bancos dos Estados Unidos a usarem criptomoedas e pode ser que a Swift, né, pessoal, também ali seja, né, uma porta para o XRP se expandir, né? Um dos principais focos da análise de Smoke é a crescente atenção dada aos ativos como, né, XLM, HBAR, XDC, Quantial, todos em conformidade com esse padrão, que seria o ISO 222. E ele observa, né, que esses protocolos são cada vez mais reconhecidos por bancos centrais e instituições financeiras como os componentes de infraestrutura viável para o futuro sistemas de liquidações. E essas perspectivas está alinhada com a expectativa de que em 2026 aproximadamente 82% das transações da Swift operarão em estruturas compatíveis também com a ISO 222, né? Então você pega principalmente, né, essas criptos que estão ali se preparando para ser utilizada pela Swift. De acordo, né, com um documento apresentado, essa mudança projetada posiciona ativos de forma única como componentes escaláveis e compatíveis para sistemas de pagamentos modernizados. E o Smoke faz referência à acumulação institucional por parte aí da BlackRock
Fideli e JP Morgan e outras grandes entidades, apresentando como um esforço de posicionamento estratégico em vez de interesse especulativo. Então, pessoal, o que mostra é que eles estão comprando, né, cada vez mais XRP em um posicionamento estratégico e não só especulação. Como eu já coloquei alguns vídeos falando sobre grandes players do mercado já fazendo reserva aí de XRP, como, né, já estão fazendo também de BTC. E ele argumenta que essas organizações estão adquirindo exposições a esses ativos durante períodos de incerteza de mercado, frequentemente após fortes reações de participantes do mercado e do varejo ali, que seria, né, principalmente no medo extremo que está o mercado nesse momento, né, com queda forte do mercado, tentando se recuperar, mas depois que vem ali liquidação do mercado, que vem também ali esse extremo medo, tende o mercado a continuar, né, uma intenção de alta. A alegação é de que esse comportamento não é coincidência, mas sim reflete a preparação coordenada para integração de longo prazo dos sistemas financeiros globais. Outra parte da discussão, né, centra-se na influência que grandes instituições exercem sobre os principais canais de comunicação social. O Smoke sugere que essas empresas mantêm a capacidade de moldar o sentimento do mercado através do momento da forma como as notícias relacionadas com o mercado são apresentadas. E ele ainda afirma, pessoal, que notícias negativas muitas vezes precedem a acumulação institucional, enquanto narrativas mais favoráveis ali surgem somente depois que essas empresas atingem as posições desejadas. A implicação é de que os investidores, né, individuais geralmente reagem a relatórios externos sem considerar o cenário financeiro em que as instituições operam, né? E daí vem a resposta, né, de vários outros ali observadores, né, na visão do Smoke. Um comentarista enfatiza que o ISO 222 não deve ser considerado uma tendência temporária, mas sim uma atualização estrutural do sistema global de liquidação. E ele argumenta que apenas um pequeno número de ativos digitais atende aos requisitos de conformidade ao desempenho necessário para a integração de ambientes bancários e empresariais, que identificando o XRP como pouco ativo que atende a esse padrão. E a visão deles é que as instituições não estão respondendo a narrativas de curto prazo, mas sim adquirindo ativos que alinham com a arquitetura de longo prazo dos pagamentos internacionais, a principal ali utilidade XRP. Em um conjunto, essas perspectivas delineiam uma narração centrada na preparação da padronização e na estratégia institucional, refletindo uma crença crescente entre os analistas que os protocolos alinhados com o ISO 222 podem se tornar cada vez mais importante à medida que a transição para a infraestrutura financeira de próxima geração acelera. Então, algumas moedas que estão aí no mercado com conformidade aí aos padrões ISO 222 está ali nos olhos de grandes gestoras de ativos. E BlackRock, Fidelis e JP Morgan pode estar acumulando cada vez mais XRP e XLM, que são consideradas as tops do mercado e com uma utilidade, né, muito forte, nos melhores preços. Até então, né, o XRP, depois de uma queda ali para em torno de 2,81, 1,81, conseguiu se recuperar para acima dos US$ 2. Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Tchau, tchau.